Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à nossa aula 3 do nosso curso de Halloween. Nessa aula nós vamos ver a montagem da bonequinha Abóbora. Então, se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, eu vou deixar os links aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá nessas duas aulas, depois volta aqui e assiste essa, tá certo? E se você gostar do conteúdo, deixe seu like aqui e se inscreva no canal, gente. Esses dois passinhos são super importantes para que a gente consiga continuar trazendo conteúdos aqui bem bacanas para vocês. Lembrando que esse curso está incluído no nosso quadro Feltrando com a Val, aqui do canal. Nesse quadro eu trago as aulas em vídeo, né, de forma gratuita para vocês, e os moldes vocês podem adquirir comigo e todas as informações vão estar aqui na descrição para vocês. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Então, pessoal, os sapatinhos já vão estar adiantados. A cabeça da nossa bonequinha também já vai estar pronta. Aqui eu fiz o caseado em volta do corpo, ó, deixando a outra mãozinha ali aberta para fazer o enchimento. E aqui a nossa bonequinha vai ter um top e uma calça. Então, para fixar o top, eu vou usar um pouquinho de cola de silicone ali na gola, mas lembrando que vocês podem dar só um pinguinho ali no meio da peça, tá? Para segurar. E vou colocar a calça também. Então, lembram que lá na aula 1 eu falei que poderia colar aí depois o body da boneca? Então, aqui eu trouxe dessa forma para vocês verem que dá para fazer, tá? Façam a costura aí em toda a parte do corpinho e depois pode colar a roupinha para costurar, não tem problema não. Eu só acho que às vezes esse palito, essa sustentação pode atrapalhar um pouquinho, mas dá para fazer. Em seguida, vamos seguir com caseado aí na roupinha, até embaixo ali do braço. Vamos fazer o enchimento das extremidades e depois seguir com o enchimento ali da mãozinha, lembrando de encher de pouquinho em pouquinho e ir fechando aos poucos. Faz a costura ali do ombro, né? Continua o enchimento e depois finaliza a costura do top ali na parte de cima. E aí é só seguir a sequência que eu mostrei para vocês lá na aula 1 para finalizar esse enchimento. É exatamente a mesma sequência que nós vimos lá na nossa bruxinha, tá bom? Então é só assistir a aula 1 que vocês vão montar aqui sem dificuldade. E aí eu vou seguir aqui aplicando a cabecinha da nossa boneca, o sapatinho, os olhinhos e os brincos também. Vou fazer a bochechinha, né? Toda essa parte que nós já vimos lá na aula 1. A sacolinha de docinhos também vai ser da mesma forma, só que aqui é um fantasminha, então é só seguir o mesmo processo de ir lá e fazer a montagem. Então, nossa bonequinha ficará dessa forma, tá bom? Se a roupinha for subindo aqui, ó, na hora que vocês forem fazendo o enchimento, é só dar uma puxadinha que ela vai ajeitando, tá? O fato dela estar soltinha ali nas laterais ajuda muito. E depois é só finalizar com o ferro de passar. Aqui no sapatinho, a gente vai ter essa fivelinha, que é uma fivelinha bem tradicional aí de sapatinho de feltro. Comece aplicando a cola em um dos lados, posiciona bem e depois aplica a cola do outro lado. Isso vai garantir aí que essa peça não fique torta e também não tenha excesso de cola. E aqui eu recortei um círculozinho de feltro, que eu vou posicionar ali no sapatinho e depois eu vou aplicar o nosso relevo dourado, que eu confesso, gente, é um dos meus materiais preferidos hoje para fazer detalhe nas peças, pelo menos esses detalhes dourados, porque ele fica super bonito. Mas você pode usar a meia pérola também para fazer esse detalhe. Para o colete de abóbora, ó, lá no molde vai ter a marcação para vocês, e aqui eu fiz os furinhos com agulha também, e passei a marcação lá para o meu feltro laranja, tá? Então, aqui eu vou ter a marcação para posicionar a boquinha, o nariz da nossa abóbora e os olhinhos também, tá? Então, eu deixei essa marcação lá para que vocês consigam colocar aí tudo no lugar bem certinho. Aqui eu vou usar um pinguinho de cola de silicone fria, só para me ajudar a posicionar essas peças no lugar. E depois eu vou fazer a aplicação aqui também com pontinho palito, que nós usamos lá na aula 2, para aplicar o cabelinho da nossa bonequinha Frankenstein, mas eu também ensino esse ponto de maneira mais detalhada aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida.
tá? Então, eu fiz a aplicação aí de toda essa parte com um pontinho palito. Para estruturar a abóbora, eu vou utilizar aqui uma camada de manta R2, a espessura vai estar lá no molde para vocês. Eu apliquei um pouquinho de cola de silicone, bem pouquinha mesmo ali, só para fixar, e vou retirar o excesso ali da manta das laterais, tá? Vou dar uma esticadinha aqui para ficar bem direitinho. E agora nós vamos fazer aqui o detalhe bordado com um pontinho atrás. Lembrando que vai ter essa marcaçãozinha para vocês lá no molde, tá? Então, eu vou fazer aqui o pontinho seguindo a marcação, tá? Que vai fazer essa profundidade aí das laterais, que é uma característica aí bem comum nas abóboras, para ela ter essa marcação aí bem fundinha. Fica super bonitinha essa marcação e dá um efeito muito legal, tá? E depois a gente vai juntar a parte de trás e fazer o ponto caseado em volta. E para que o acabamento da nossa abóbora fique ainda mais bonito, eu vou finalizar aqui, ó, com o ferro de passar. Vou passar nas laterais também, lembrando que o ferro tem essa função aí de dar uma derretidinha na fibra do feltro, então ela deixa ele bem harmonioso. Então, eu repeti o processo na parte de trás, só que a parte de trás não tem rosto, e vamos ter essa partezinha ali que vai ser tipo uma abotoadura, né? É o mesmo modelinho que nós usamos lá para fechar o sapatinho. Então, aqui eu vou colocar essa abóborazinha no corpo da nossa bonequinha e vou aplicar a cola ali no meio para segurar essa abóbora no lugar. Aqui, se você quiser deixar ela solta, fica a seu critério. Eu não vou deixar porque é uma peça que vai ser usada só para decoração mesmo. Então, eu vou colar a parte de trás também. E aqui eu senti a necessidade de passar mais um pouquinho de cola também na parte de cima. E vamos colar agora a parte de cima ali, que é esse detalhezinho. Então, primeiro você posiciona para ver certinho o local. Aplica a cola somente em um dos lados, ou na parte da frente ou de trás. Espera a cola secar e aí sim você cola a outra parte que tá solta, tá? Como é uma peça bem pequenininha, tomem cuidado aqui com a cola quente para que ela não vaze. E espera a colinha secar, tá, gente? Antes de soltar a peça, antes de dar seguimento aí. E aqui eu vou colocar a bolinha também, a mesma que nós fizemos lá no sapatinho, e vou finalizar aplicando o relevo para dar esse detalhezinho dourado, ó. Como é que fica bem bonitinho. Essa roupinha de abóbora ficou muito charmosa, gente, muito bonitinha. A nossa bonequinha vai ter essa franja de base que a gente cola lá no começo. Vai ter essa outra franja aqui da parte da frente, que é dublada também, o mesmo processinho que eu fiz lá no cabelinho da bruxinha, tá? E finalizando com o isqueiro. E as outras duas partes da franja que também serão dubladas, tá? Todas eu fiz da mesma forma. E ela vai ter também um rabo de cavalo, que vai ser composto por esses círculos, que lá no molde eu deixei marcado para vocês, caso vocês queiram seguir a marcação, mas eu corto essas espirais assim, ó, sem marcação mesmo. Aqui o truque é sempre ir girando o feltro e manter a tesoura parada, tá? Que aí você consegue fazer esse recorte de forma bem rápida. Então, aqui, ó, eu vou unindo essas pontas dos cachinhos. Aí, aqui eu vou colocar uma mais para cima, uma mais para baixo. Quem viu a nossa aula gratuita lá da Bruxinha Pocket já viu esse processo aqui de montagem, tá? Então, a ideia aqui é que fique bem regular mesmo. Então, vai colando uma mais para baixo, uma mais para cima, até colar todas as partes. Então, o resultado será esse aqui, ó. E aqui nós vamos unir todas essas partes, eu vou recortar aqui um retalho de feltro. Essa parte não vai estar no molde, porque é um retalhinho mesmo, tá? Não tem nada assim de tem que ter um tamanho certinho, nada disso. E eu optei por cortar mesmo na mesma cor do cabelo, mas você pode fazer aqui de uma cor diferente para imitar uma xuxinha. Então, aqui eu vou aplicar a cola quente. Vou fixar ali, ó, bem em cima, onde eu comecei a colar esses cabelinhos, né? Onde eu fiz a união. E eu vou deixar esse retalhinho bem apertadinho, tá? Então, você aplica a cola e não deixa ele frouxo, não. Deixa ele bem apertadinho ali, que é para essas partes do rabo de cavalo, elas ficarem bem presinhas. Então, aqui a cola secou, recorto o excesso ali do retalho e recorto o excesso também do cabelo. Aí, ele vai ficar dessa forma.
Então aqui eu fiz com essa quantidade de cabelo, mas vocês podem aumentar aí se vocês quiserem, inclusive vai ficar muito bonito, tá? Aqui na bonequinha eu optei por colocar bem no centro da cabeça, ali bem em cima, para imitar um rabo de cavalo mesmo. Mas vocês podem colocar atrás, fazer duas Marias Chiquinhas, que também vai ficar super bonito. Então aqui eu vou fixar com a cola quente, tá? Lembrando aí da quantidade, sempre com muito cuidado. Vou pressionar até essa cola secar totalmente e você pode passar o ponto invisível em volta, se você quiser também, que o acabamento vai ficar super bonito. Agora vamos para a colagem das franjas. Sempre posicionem antes de fazer a colagem mesmo, que é para ver se vai ficar tudo no lugar certinho, né? Ver a posição das peças. E aqui nós vamos começar por essa franjinha que vai ficar na parte de baixo. Então, ó, passo a cola somente na parte de baixo mesmo da franjinha. E aí eu posiciono na cabeça. Pressiono um pouquinho, né, até a cola secar. E aí sim nós vamos colar a segunda franjinha, que vai ficar por cima dessa primeira aí que a gente colou, tá? Cuidado com a quantidade de cola, ó, eu tô aplicando só um pouquinho ali na parte de baixo da franja. E vou posicionar com toda calma, todo carinho. Espera secar um pouquinho, dá uma esticadinha ali na cola. E aí, seguimos para colar a terceira e última franja. Essa aqui também a gente vai aplicar pouca cola, ó. Só um pouquinho ali na parte de baixo. Reparem que as pontinhas eu deixei soltas, eu não vou aplicar a cola. E vou posicionar. E aí, a gente vem acertando aqui, ó, aonde faltar a cola, tá? Onde a gente quer que o cabelinho fique mais fixo. Nessa desse lado aqui, eu vou aplicar só mais um pouquinho, aqui nessa lateral, deixar o restinho solto. E do outro lado, eu vou aplicar mais um pouquinho só para cobrir aquela parte ali que aparece a franjinha de baixo mesmo, tá? Então, aqui no rabo de cavalo, como eu falei, vocês podem finalizar com ponto invisível, tá? Agora, vamos fazer o detalhezinho do cabelo. Então, a gente vai começar com esse retalhozinho marrom que vai estar lá no molde para vocês. E vou cortar aqui um palitinho de dente um pouquinho menor que esse retalho, ó. E aqui nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos de sustentação do pescoço. Vamos utilizar a cola quente para poder encapar esse palito nesse retalhinho de feltro marrom. Aqui eu tô colocando o palito para dar mais uma estruturação, mas se você preferir fazer sem, pode fazer, tá? O palito aqui é legal que ele dá essa estrutura e fica até mais fácil de enrolar o feltro. Então, aqui é só ir aplicando a cola e enrolando esse feltrinho aí no palitinho. Só lembrando, gente, que eu tô fazendo todas essas peças do curso com o intuito de decoração, tá? É uma peça exclusiva para decoração, não é uma peça indicada para criança manusear, até porque ela tem muitos detalhes, tem estruturação, tá certo? Então, aqui finalizei o palitinho, corto o excesso ali do feltro que sobrar, apaguei a colinha aqui que sobrou e vou dar aquele acabamentozinho com a chama do isqueiro. Então, aqui, gente, as folhinhas eu a princípio cortei duas, tá? Vou fazer esse vazadinho ali no meio para encaixar esse detalhe marrom. Vou cortar outrazinha também, mas aí lá no final vocês façam uma terceira folhinha para dar acabamento na parte de trás, tá? Então, aqui eu vou fazer um bordadinho, né? Como se fosse aquelas marcações das folhinhas mesmo. Eu tô utilizando aqui uma linha num tom de caramelo. É o mesmo tom que eu usei para bordar lá as sobrancelhas da bonequinha. Então, fiz aqui todas as folhinhas e para fazer um detalhezinho em espiral, eu tô usando o mesmo arame que eu usei lá para fazer as alcinhas das bolsinhas, só que esse aqui é na cor verde. Eu tô utilizando aqui a minha caneta fantasminha mesmo como molde, ó, e vou fazer essa espiralzinha. Aqui eu fiz verdinha, mas você pode fazer dourada também, que vai ficar super bonita, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar encaixando essa parte marrom e em seguida eu vou posicionando os arames ali para ver o posicionamento que eu quero que ele fique. Aqui eu coloquei um voltado para baixo e um voltado para cima, para dar um efeito aí bem bacana, tá? Então, achei a posição, eu vou começar a colar ali com a cola quente a parte de trás, para dar uma fixada aí nesses arames. Então, vá posicionando ali com calma, tá? Para ficar tudo certinho e vai aplicando a cola que ela já vai dando uma segurada.
e em seguida nós vamos encaixar essa segunda folhinha. Você pode até encaixar essa folhinha antes de ir aplicando a cola, se você preferir, só para segurar ali no lugar e depois aplica a cola entre elas, tá? Aqui eu vou aplicar a cola entre as folhinhas que ficaram soltas, para dar mais uma segurança aqui, né, nessa peça, deixar mais estruturada. E aí, você pode cortar uma terceira folhinha, que é inteiriça, aí não precisa fazer aquele buraquinho no meio, só para dar um acabamento aqui atrás e esconder esses pontinhos, tá bom? Aí, é só cortar uma terceira folhinha e colar ali na parte de trás, que vai ficar super bonitinho. Então, finalize colando o detalhezinho das folhas no cabelinho da nossa bonequinha e aplicando a bolsinha na mãozinha dela. E ela estará finalizada. E chegamos ao final de mais uma aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja uma aula muito proveitosa para vocês, tá certo? Essas aulas vêm sendo feitas aí com muito carinho. E não esqueça de apoiar aqui o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. A participação de vocês aqui é de suma importância para a manutenção do nosso canal. E se vocês não quiserem perder todas as novidades que vão aparecer por aqui, conheça as minhas redes sociais, porque por lá eu sempre informo vocês de quando nós tivermos novidades aqui no canal, tá certo? Um beijo para vocês, muito obrigada por ter assistido essa aula até o final e eu aguardo vocês na próxima aula.